Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí novamente ao nosso evento de consulismo digital, na quarta edição. Hoje estamos na metade do evento. A professora Estela Aranha foi convocada de última hora para estar no Congresso Brasileiro, acompanhando o ministro Flávio Dino, exatamente na Comissão de Comunicação e Direito Digital. Então, ela entrará no nosso evento próximo ao meio-dia. Ela pediu escusas, mas vocês sabem como são essas questões atinentes à relação entre parlamento e executivo. Houve esse chamado, era até para ser antes a intervenção do ministro Dino, e ela, como assessora, né, especial para direitos digitais no Ministério da Justiça, obviamente teve que acompanhá-lo. O professor Francisco Coutinho, como vocês viram, foi chamado pela CNN em Portugal para trabalhar com o tema da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, porque o Francisco Coutinho, num dos seus últimos trabalhos, né, ele enfrentou especialmente o tema da independência na União Europeia, né, ou seja, né, o que aconteceria se a Escócia, se a região da Catalunha obtivesse a independência em relação à Espanha, ao Reino Unido, e como seria ou não, né, isso, a admissão na União Europeia. Então, o professor Francisco Coutinho é professor de Direito Constitucional e de Direito Internacional Público. E como essas questões são bastante, digamos assim, intensas, especialmente na Europa, ele é com frequência convidado, requisitado a falar nas redes nacionais e internacionais sobre o tema. Então, ele teve que ir na CNN lá e acabou atrasando, por isso que ele está se deslocando, em breve estará conosco, né? Bom, hoje nós temos aí uma reflexão partindo do professor Francisco Coutinho, que tive a honra de ser recebido por ele ano passado, em maio, em 2022, a Nova Lisboa, quando nessa parceria IDP e Nova Lisboa, o programa Erasmus nos deu uma bolsa para estar lá e pesquisando e ministrando aulas. Exatamente falei sobre o tema do constitucionalismo digital. E o professor Francisco Coutinho, ele estuda bastante, além das questões relacionadas diretamente ao direito internacional público, a proteção de dados, o tema da proteção de dados. E é alguém que se preocupa bastante com a efetividade, tendo em vista uma série de casos que ele aponta em seus escritos e vai trazer e conversar um pouco aqui conosco, como, né, apesar da efetivação desse importante direito fundamental, né, ser mais, digamos assim, garantido na Europa e, por consequência, também em Portugal, há uma série de dilemas, digamos assim, a serem enfrentados. Bom, vocês viram, então, que no nosso primeiro dia, com o ministro Gilmar e o professor Balaguer, nosso tema foi exatamente o consulismo digital, a jurisdição, né, que é alguma questão que o professor Coutinho vai retomar à luz de análise de alguns casos, né? E o professor Balaguer, por sua vez, nos trouxe o tema da verdade. Ontem, né, o professor Celeste, Eduardo Celeste, que quem é estudioso da área sabe que é uma referência, como fez menção o professor Ingo, né, nos apresentou uma contracrítica importante ao constitucionalismo digital, né? Nós temos uma série de autores e autoras no Brasil e fora apontando uma eventual ausência de clareza em relação a esse conceito, uma ausência de elementos uniformes que são trabalhados por todos os autores e autoras que utilizam essa categoria. Eu até estou em conversa com o professor Eduardo para ver, né, se ele já teria algum material em relação à palestra dele. Como vocês sabem, ele é alguém que publica bastante, e muitos mestrandos, doutorandos que estão aqui conosco do IDP, da PUC do Rio Grande do Sul e de outras instituições até já me pediram se teria alguma coisa, né? Assim que eu tiver alguma manifestação do professor Celeste, se há ou não há um escrito em relação a isso, a gente, com a autorização dele, compartilha com vocês. Mas, de qualquer maneira, né? E o professor De Gregório também, que fará, né, o encerramento na sexta, também com o professor Augusto de Granada, o professor De Gregório, que agora está na Católica de Portugal, vai retomar esse tema, né, das diversas perspectivas em relação ao constitucionalismo digital.
Mas me parece, né, aquilo que trouxe o professor Celeste ontem, né, de que a pluralidade em relação ao conceito de consulismo digital, ao invés de ser digamos assim, um ponto fraco em relação ao campo, né, pode ser visto, me parece que, claro, com os cuidados e as cautelas metodológicas necessárias, é sim um ponto importante da pluralidade que esse tema nos traz, né? Tendo em vista que o fenômeno é bastante complexo, o impacto especialmente da tecnologia digital, não é isso? No campo da sociedade, do direito em geral e do direito público, e, obviamente, permite, né, uma série de reflexões, uma série de visões, como, por exemplo, a visão da professora Vera Raposo ontem, bastante importante e crítica, né? É uma visão interessantíssima, mas, obviamente, que tem algumas considerações de maneira diversa, por exemplo, a prova do professor Francisco Coutinho, que também estuda o tema e é colega da professora Vera, aí, que veremos aí em breve, né? Ontem, né, também nosso querido amigo, professor Ingo Sarlet, que é um guerreiro do direito, ontem estava em Brasília, falou para nós aqui, rapidamente foi ao Supremo para palestrar sobre o tema da mudança climática e, depois de uma dificuldade enorme para chegar em Porto Alegre, já está em Porto Alegre, né? E essas questões que se relacionam exatamente àquilo que foi tratado pelo professor Ingo sobre né, a questão do tecno-autoritarismo, separação informacional de poder e como, então, essas questões do constitucionalismo digital se efetivam a partir de institutos mais específicos do direito constitucional, apresentando também, né, uma análise muito interessante e uma análise bastante rica de alguns julgados e algumas questões, especialmente no direito brasileiro. Então, hoje, o professor Coutinho vai nos apresentar algumas questões ali específicas em alguns casos, discutindo também a questão da proteção de dados, e a assessora especial, a professora Estela, algumas considerações, algumas contribuições também acerca do tema dos direitos digitais. Aproveitando o ensejo, né, a PUC Rio Grande do Sul, sob aí a nossa coordenação, orientação do querido professor Ingo Sarlet, nós do IDP, e também a UniOeste, que é a Universidade de Granada, né? Felizmente temos aí uma rede de pesquisa, de cooperação bastante profícua e em breve lançaremos um edital, né, para um curso, né, de curta duração em Granada na última semana do ano, né? Curso esse que vai aprofundar algumas reflexões que se iniciaram em janeiro desse ano, exatamente sobre o constitucionalismo digital e o direito digital aplicado a uma série de áreas específicas do direito, com professores e professoras da Universidade de Granada e professores brasileiros, né? Então, aqueles que se debruçam sobre o tema, né, fica aí também já digamos assim, um save the date, né, uma, um convite ainda inicial, pois o edital será publicizado em breve para a realização dessa atividade, que será na modalidade digital, para aqueles que queiram fazer como estamos fazendo agora, ou na modalidade presencial, lá na Universidade de Granada, né? Nós tivemos um público bastante expressivo de mestrandos, mestrandas, doutorandos e mestrandos, né? E pesquisadores em geral, né? Nós tivemos pesquisadores também que estavam realizando pós-doutorado, participando conosco no começo do ano, e para os interessados também, né, em aprofundar a sua pesquisa, em ampliar um vínculo de reflexão, né, temos a possibilidade também de estenderem um pouco a sua estadia para além deste curso de curta duração, que ocorrerá no período da tarde e no período da noite, né, ficando um pouco mais para fazer estudos em relação à sua tese, em relação à sua dissertação, ou a outra questão que esteja a estudar na Fundação Peter Heberle em Granada, né? Então, e teremos também, se não me falha a memória, em maio do próximo ano, um curso aí também de curta duração, né, com professores e professoras europeus, especialmente espanhóis e brasileiros, mas também com profissionais da área de informática e da matemática,
exatamente para enfrentar a questão da inteligência artificial, né? A própria doutoranda a Lúcia, que estará conosco amanhã fazendo a presidência, tem se debruçado, se preocupado bastante sobre o tema, né? Da inteligência artificial, e todos nós sabemos que é um tema que tem trazido grande preocupação, não é isso, no mundo, e não poderia ser diferente no Brasil, com exatamente uma comissão, né, que está se debruçando sobre o tema no Senado Federal. Então, são todas essas aí atividades que estamos a conduzir em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, né, isso, com a Universidade de Granada, e que já fica aí, né, o anúncio para as senhoras e para os senhores. Não sei se o professor Ingo Sarlet gostaria de falar alguma coisa, professor? Professor Hilton, né, em primeiro lugar, essa sua apresentação em retrospectiva, né, e prospectiva foi muito completa, né, uma síntese feliz também realmente do que já se passou, do que está por vir, né, reforçar também essas atividades conjuntas e inclusive também saudar aqui o querido amigo Ademar, né, que é não só um querido amigo, mas é um grande jurista, né, um jovem talentoso constitucionalista e não só penalista também, trabalha em muitas áreas, né, além de um talentosíssimo e reconhecido advogado, né, é uma honra ter ele conosco aqui, assim como os palestrantes que logo, né, ingressarão, pelas razões já apontadas, né, temos um leve atraso, e só lembrar, professor Hilton, que eu não sei se chegaste a dizer, se me disseste, me perdoe, que esse mini curso será sobre inteligência artificial generativa em maio, né, o de janeiro, de final de janeiro será sobre inteligência artificial direito, lato sensu, repetindo a dose, né, do início de janeiro desse ano, e o de maio será sobre inteligência artificial generativa. Perfeito. Então, são essas aí as considerações. Querido amigo, professor Francisco Pereira Coutinho, Obrigado. está conosco aqui. Obrigado, professor. Sabemos que a sua agenda é bastante apertada e por isso lhe agradecemos por estar aqui conosco. Agradeço ao meu colega, professor Ademar Borges, um expoente do direito constitucional e também da aplicação das garantias constitucionais ao direito e ao processo penal, tendo feito uma tese maravilhosa sobre o tema. Professor Ademar, muito obrigado. A palavra é sua aí para a presidência dos trabalhos. Muito obrigado, professor Hilton, professor Ingo, ambos queridos amigos. O professor Hilton fez uma boa retrospectiva do que já se passou e agora vamos cuidar, né, do porvir. Hoje nós temos a honra de iniciar os trabalhos, né, do dia com a intervenção, né, do professor, né, Francisco, né, Pereira Coutinho, que é professor associado, né, com a agregação da nova School of Law de Lisboa. É professor visitante em diversas universidades na Europa, mas também aqui na América Latina. Também conhecidíssimo, né, conferencista, né, tem feito, né, conferências no mundo inteiro sobre esse tema, né, de proteção de dados e sempre com uma visão muito interessante sobre o estado da arte, né, nesse tema no âmbito europeu, e isso, né, tem muito a nos ensinar. Nós, né, sempre aproveitamos muito as suas intervenções, os seus trabalhos. Eu estava, quando, né, me preparava para ouvi-lo, professor Francisco, encontrei uma decisão, né, do Tribunal, né, Constitucional português, esse acórdão 464 de 2019, né, precisamente sobre esse tema da constitucionalidade, né, da alteração, né, da lei portuguesa sobre acesso a metadados, quer dizer, para fins de inteligência e também de investigação, né, criminal, né, de alguns delitos. Vi que o tribunal, né, também, quer dizer, produziu uma decisão, né, muito densa sobre esse tema, sobre acesso a dados de base e de localização, acesso a dados de tráfego, com todas essas distinções, né, acabou, né, chegando a uma conclusão. Eu vi com muitas divergências também, a uma conclusão sobre a inconstitucionalidade, né, parcial dessa lei, né, precisamente por não oferecer
uma proteção, né, suficiente ao direito, né, fundamental à autodeterminação informativa nesse campo. E então, né, portanto, eu tenho aqui altíssima expectativa sobre a sua intervenção, até porque o, apenas com essa introdução que eu fiz a partir, né, da leitura, né, desse acordo, que é um acordo realmente, né, muito grande, né, do Tribunal, né, Constitucional português, né, cujo relator foi o conselheiro Lino Rodrigues Ribeiro. Então, eu vi que esse é um tema que tem tido um desenvolvimento muito, muito relevante no âmbito europeu, mas especialmente em Portugal. Acho que temos muito a aprender, né, com os senhores sobre esse tema. Então, quer dizer, né, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor, né, Francisco, né, para a sua intervenção. Muito obrigado mais uma vez pela aceitação do convite, professor. Professor Admar, muitíssimo obrigado pela apresentação que me fez da minha pessoa, e especialmente do tema que me traz aqui, né? Deixou toda a gente, como dizemos aqui em Lisboa, de água na boca, espero eu. E espero não desapontar com esta minha fala. Mas antes disso, deixem-me só, em primeiro lugar, desculpar-me pelo ligeiro atraso. Enfim, esta minha faceta recente, desde que começou a guerra, também de comentador em órgãos de comunicação social, por vezes causa-me alguns atrasos resultantes justamente dos diretos das televisões, às vezes não serem aquilo que me prometeram que seria. Em todo caso, aqui estou, com muito gosto. Colaborar com o IDP é fantástico. Eu falo-vos de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Law, onde recebemos o professor Hilton em maio este ano. Foi um gosto. Espero receber outros professores do IDP. Tivemos também cá a professora Laura Scherta, lá há uns tempos. O professor Atalá Correia também cá esteve, conhecido de todos. Eu próprio já estive a lecionar ainda que online no IDP, mas tive a possibilidade também de estar fisicamente em Brasília, e espero poder regressar em breve para conhecer outros colegas, inclusivamente o professor Admar, que conheci hoje. Cumprimentar também o professor Ingo Sarlat, com quem estive recentemente em São Paulo, num evento do nosso amigo Giovanni Saavedra, e dizer-vos que é de facto um gosto participar neste congresso sobre constitucionalismo digital. O desafio que me pus a mim próprio, o professor Admar, não é fácil. Tentar, nos próximos 20, 25 minutos, explicar-vos o problema que está aqui em causa, e como referiu o professor Admar, e devo-lhe dizer que lhe gabo a paciência para ler essa decisão do Tribunal Constitucional Português, porque um dos problemas que nós temos neste momento é que o nosso Poder Legislativo não leu a decisão do Tribunal Constitucional, porque é uma decisão de facto muito complexa sobre um tema, ele próprio, de enorme complexidade e de enorme importância. E porquê é que é um tema de enorme importância? É que estamos a falar de uma decisão do nosso Tribunal Constitucional, e em Portugal o Tribunal Constitucional corresponde, no Brasil, ao Supremo, o Tribunal que toma a última decisão de interpretação da Constituição. E o facto é que tivemos, em julho do ano passado, em julho de 2022, uma decisão do Tribunal Constitucional Português, que eu já antecipava pelo menos há 8 anos, mas demorou 8 anos, que, no fundo, veio dizer que a lei portuguesa que transpunha uma diretiva europeia, portanto, uma lei europeia, que permitia às operadoras de comunicações reter todo o tipo de metadados. Metadados, estamos a falar de dados sobre dados. Portanto, sempre que fazem uma chamada telefónica, vão ser retidos, vão ser gerados um conjunto de dados. Que dados são esses? O número para o qual ligaram, o sítio em que estavam, ou para onde estavam a deslocar-se. Portanto, eu vinha num táxi a caminho aqui da faculdade, e estava a ouvir-vos, e, portanto, estava a produzir uma série de metadados. Portanto, a operadora de comunicações conseguia rastrear exatamente onde é que eu estava quando iniciei a chamada até chegar aqui à faculdade. O tempo da chamada, que tipo de equipamento é que eu tinha. Este tipo de metadados estavam todos a ser retidos durante um ano. E o que é que aconteceu em Portugal? Vejam só. Isto era, como vamos ver, eu já vos vou mostrar, resultou de uma iniciativa europeia de 2006, na sequência de atentados terroristas. Tivemos o atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos em 2001, mas tivemos também atentados terroristas, que é uma coisa que o Brasil não conhece, mas que a Europa conheceu, atentados terroristas nos metros de Paris e Londres, que originaram uma resposta securitária que passou por este tipo
de legislação. Que é uma legislação, porquê? Porque a ideia é esta. Dada a natureza do crime de terrorismo e da dificuldade que existe em investigar redes terroristas, são redes que estão completamente fora do radar das polícias, seria muito importante perceber o que é que toda a população andou a fazer, porque toda a população anda com um telemóvel no bolso, não é? Todos nós saímos de casa com um telemóvel ligado. Esse telemóvel está a produzir metadados, designadamente de localização. Conseguimos perceber qual é a nossa rede de contactos e, portanto, isto é ótimo para encontrar redes terroristas. E, portanto, foi este tipo de legislação. Agora, qual é que é o problema? É o problema da chamada rampa deslizante. É que tivemos uma legislação, como já vos vou mostrar, que foi adotada essencialmente para combater o terrorismo. E o que é que o Ministério Público em Portugal percebeu? Mas isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso para apanhar incendiários, isto é maravilhoso para apanhar burlas na internet. E, portanto, a certa altura em Portugal, toda a investigação criminal era aquilo que nós chamamos aqui investigação de sofá. O polícia ou o procurador não precisava de sair do seu gabinete, bastava ligar para a operadora de comunicações e pedir em relação àquela pessoa para mandar os dados para saber onde é que essa pessoa esteve, com quem é que ela comunicou. E, portanto, aquilo que se passou a certa altura é que nós tivemos uma investigação criminal e todo um conjunto de processos judiciais cuja prova estava fortemente baseada em metadados. Agora, qual é que é o problema? O problema é que eu vou partilhar aqui a tela, se me permitirem, para tornar isto mais claro, para perceber qual é que é o problema. O problema é que nós vamos ter em 2014 uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto, o principal tribunal da União Europeia, que vai dizer que a lei europeia, que tinha sido adotada em 2006 e que obrigava os Estados a adotar legislação que obrigasse as operadoras de comunicações a reter metadados de toda a população, era inválida. Ora, isto no direito europeu é um terremoto completo. Porque a partir do momento em que nós temos o Tribunal de Justiça a dizer que há uma diretiva europeia inválida, isto vai ter um efeito cascata. Isto vai significar que as leis nacionais que a transpuseram, que a verteram para o ordenamento jurídico de cada um dos 27 Estados-membros, por definição são também inválidas. Só que reparem, há aqui um problema. E qual é que é o problema? Esta decisão é de 2014. Aquilo que o Tribunal de Justiça tem competência é para declarar invalidade por violação de direitos fundamentais. O Tribunal de Justiça veio dizer que este tipo de legislação viola o direito à privacidade. Porquê? Porque o direito europeu não permite sistemas de vigilância em massa, que era o que no fundo isto fazia. Os metadados de toda a população eram retidos e depois eram utilizados na investigação de criminalidade grave, sem se definir o que é que era criminalidade grave. Portanto, a legislação que foi adotada para combater o terrorismo e que o Estado português adotou a legislação em 2019 para abranger também aquilo que nós chamamos aqui a fraude do MBWay. Portanto, fraudes com cartões bancários. Eram apanhados assim. Porquê? Porque um tipo de metadados que também é retido são os IPs. Sempre que cada um de vocês vai à internet, vai gerar um IP. E é possível rastrear qual foi a vossa navegação com base nos IPs. E esses IPs tinham que ser retidos durante um ano, de acordo com esta legislação, tal como os dados de localização. Portanto, as operadoras estavam obrigadas a tudo isto. Agora, qual é que é o problema e porquê é que isto, a partir de 2014, eu avisei, eu ando a fazer conferências sobre isto desde 2014. Eu, em 2014, lembro-me de fazer uma conferência e dizer o seguinte: isto é uma bomba relógio. O que é que era uma bomba relógio na ordem jurídica portuguesa? Reparem qual é que é o problema. Isto é um problema típico aqui na Europa, que é aquilo que o Tribunal de Justiça disse que era inválido era a legislação-mãe, a diretiva. E depois temos várias filhas, cada Estado adotou a sua própria legislação. O que é que acontece? A circunstância da legislação-mãe ser inválida não tem formalmente efeitos sobre a legislação aprovada pelos Estados. Porque só os parlamentos dos Estados ou os tribunais constitucionais é que podem revogar esta legislação. Ora, o que é que vai acontecer em Portugal? Nós temos uma decisão de 2014 a vir dizer que a legislação-mãe é inconstitucional porque viola direitos fundamentais, e em Estados como Portugal, por pressão do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminais, sabem o que é que aconteceu? Nada. Nada. Os tribunais continuaram a aplicar a legislação que transpunha uma diretiva que foi considerada inválida. Pessoas continuaram a ser condenadas e a cumprir penas de prisão efetiva com base em legislação que se sabia violava direitos fundamentais. Até que finalmente, a provedora de justiça
resolve chamar o Tribunal Constitucional, e só em 2022, e esta é a jurisprudência que o professor Admar referia há bocado, só em 2022 é que o Tribunal Constitucional português veio dizer: esta legislação é inconstitucional. Coisa que toda a gente já sabia. Mas toda a gente fechou os olhos, porque sabia que este tipo de legislação é muitíssimo importante para punir certo tipo de comportamentos. E, portanto, qual é a situação? Mas estava a tornar-se uma situação absolutamente insustentável. Porque sabia que era legislação claramente inconstitucional. Porque, como vamos ver, eu vou-vos explicar isto muito rapidamente, o Tribunal de Justiça disse muito claramente que na União Europeia este tipo de legislação simplesmente não é admissível. E, portanto, estivemos todos a fingir que esta legislação podia ser aplicada em Portugal, até que finalmente o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional, esta é a parte interessante, foi criticadíssimo. O Presidente... Reparem, sabem o que é que aconteceu o ano passado? Esta decisão é de abril 22. Sabem qual foi a resposta da Procuradora-Geral da República Portuguesa a esta decisão? Pela primeira vez na história, pediu ao próprio Tribunal a nulidade da decisão. Uma coisa sem precedentes. Foi dizer, o Tribunal com certeza enganou-se. Não pode afastar da ordem jurídica uma decisão tão importante para a investigação criminal. Pediu ao próprio Tribunal. Isto nunca tinha acontecido. A nulidade da decisão, dizendo que o Tribunal só se pode ter enganado. Mas isto não ficou por aqui. Nós, em Portugal, temos um sistema semipresidencial. Temos um primeiro-ministro e um presidente. Sabem qual foi a resposta deles? Precisamos de alterar a Constituição. Nós temos que ter este tipo de legislação. O que é uma coisa completamente absurda, porque este tipo de competências, como a professora Vera explicou ontem, são competências que na Europa já pertencem à União Europeia. Não pertencem ao Estado português. E isto mostra-nos uma outra coisa, que é uma coisa que eu acho que é bastante interessante. E muito interessante para falar numa conferência sobre constitucionalismo digital. É que se Portugal não fizesse parte da União Europeia, eu tenho a certeza que nós teríamos este tipo de legislação em vigor. Isto é importante para um Estado como o Brasil, em que é preciso estar constantemente a ponderar que tipo de restrições a direitos fundamentais vamos ter, porque entendemos que temos uma visão mais securitária da nossa sociedade. É evidente que aqui na Europa estamos muito influenciados por aquilo que vem da Alemanha, onde há uma concepção muito fundamentalista e até um bocadinho, às vezes, excessiva de proteção do direito à privacidade. Eu creio que a minha colega Vera Raposo, a sua intervenção ontem, foi um bocadinho nesse sentido. Mas eu estou do outro lado da barricada. Eu estou muito satisfeito por pertencer à União Europeia, porque justamente é a União Europeia que me impede que no meu país este tipo de legislação seja aprovada. E a reação que nós tivemos àquelas decisões do Tribunal Constitucional no ano passado, por parte do Primeiro-Ministro, por parte do Presidente da República, a dizer que é necessário alterar a Constituição para permitir um tipo de legislação com estas características, mostra bem o estado de situação em que nós vivemos atualmente. Portanto, no essencial, e para resumir, estamos a falar de um tipo de legislação que, no fundo, impõe uma espécie de vigilância em massa, e é um tipo de legislação que, obviamente, levou a que os processos mais conhecidos em Portugal, e dei aqui um exemplo... Desculpe, professor. Isso, eu iria pedir a atenção de todos para desligar o microfone, para que não haja intervenção na palestra do professor Francisco. Mil desculpas, professor. Não faz mal, não faz mal. Vem aqui um tipo de crime que ocorre muito no Brasil, portanto, o amante e a mulher mataram o marido, não é? E como é que eles foram apanhados? Com os metadados. Veio a decisão do Tribunal Constitucional e o que é que estas pessoas imediatamente disseram? Estes processos caem todos. E isto aconteceu em Portugal desde abril. Nós estamos numa situação insustentável, porque a maior parte da investigação criminal estava baseada justamente neste tipo de metadados. E, portanto, isto criou vários problemas no nosso processo político, porque a direita populista tem, no fundo, cavalgado a ideia de que estamos numa situação muito complicada para a investigação criminal. Não é possível encontrar formas, neste momento, de reforçar os meios de investigação criminal, porque o próprio Ministério Público em Portugal deu a entender que não poderia funcionar sem ter estes metadados. Ora, isto obviamente não é verdade, porque na Alemanha, designadamente na Alemanha, a Alemanha sempre se recusou a transpor este tipo de legislação
e a investigação criminal é possível na Alemanha. E o que eu creio que aconteceu em Portugal é que houve aqui uma excessiva dependência deste tipo de meios de prova, que levou a que estejamos neste momento numa situação ainda de alguma transição. Mas, em todo o caso, isto é problemático, porque os jornais têm noticiado ao longo do último ano uma série de casos que têm sido arquivados, uma série de processos têm sido reabertos, e isso, obviamente, cria a percepção de que estamos numa situação de grande fragilidade para o sistema de justiça. E porquê é que estamos nesta situação? Porque aconteceu aquilo que eu vos referi há bocado. Houve aqui um fenómeno de rampa deslizante. Legislação que pode fazer sentido, e o Tribunal de Justiça já o tem dito, para combater certo tipo de criminalidade cuja investigação é particularmente problemática, designadamente crimes de terrorismo, criminalidade organizada. Este tipo de meios de prova pode ser muito importante porque podem haver outros. Foi utilizada para situações que não têm absolutamente nada a ver com o objetivo inicial que a própria legislação teve. E agora a questão é, e eu já fiz referência a isto, porquê é que nós adotamos este tipo de legislação? Nós adotamos este tipo de legislação na Europa em 2006, na sequência de ataques terroristas. Aliás, é muito fácil fazer prova disto. Esta diretiva que foi anulada pelo Tribunal de Justiça em 2014, esta diretiva foi aprovada em 6 meses pela União Europeia. O processo legislativo europeu é um processo particularmente complexo. Conseguir aprovar a legislação em 6 meses corresponde mais ou menos a vocês correrem os 100 metros em 10 segundos. É quase impossível. Mas isso aconteceu. Porquê? Porque houve aqui uma deriva securitária. Houve aqui um conjunto de atentados no Reino Unido e em Espanha, e, portanto, a União Europeia sentiu que tinha necessidade de dar aos órgãos de investigação criminal mais poderes. Os Estados intervieram e foi esse o resultado dessa intervenção, foi esta diretiva que, como eu já expliquei, obrigava à retenção de dados pessoais e que se baseia numa ideia de adequação, não é? Portanto, nós presumimos que estes metadados que são conservados vão ser depois úteis na investigação criminal, embora haja alguns setores mais os fundamentalistas que tendem a dizer que este tipo de metadados não servem para nada. Não me parece que isso seja verdade, mas em todo o caso a diretiva foi aprovada e realmente é uma diretiva que obrigava as operadoras de telecomunicações a reter uma quantidade muito importante de dados pessoais, que levou em que vários Estados-membros, especialmente ONGs, questionassem a constitucionalidade deste tipo de legislação. No fundo, vim dizer que isto constitui uma ferramenta que permite aos Estados rastrear a vida das pessoas. Porquê? Porque estamos a falar de uma obrigação de conservação preventiva dos dados pessoais de toda a população. Basicamente, quem é que tem telemóveis nos dias de hoje? Crianças desde os 10 anos, a partir dos 10 anos. Portanto, toda a gente anda com smartphones e está com os smartphones ligados, e isso, obviamente, constitui uma intrusão muito grave no direito à privacidade. Aliás, o Tribunal de Justiça veio dizer que este tipo de metadados permitem tirar conclusões muito precisas sobre a vida privada das pessoas, os seus hábitos, os lugares onde se encontram, que tipos de locações é que têm, quais são as suas relações pessoais. Aliás, a própria Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, que é uma espécie de encarregado de proteção de dados da União Europeia, veio dizer que este era, desde sempre, o instrumento mais invasivo para a privacidade alguma vez adotado pela União Europeia, quer em termos de pessoas que afeta, quer em termos de escala da própria intrusão. Aliás, em Portugal, isto mostra bem a nossa cultura de proteção de direitos fundamentais. A diretiva é de 2006, o Estado português transpôs logo. Não houve discussão. Para verem como os diferentes Estados europeus são diferentes, houve vários Estados europeus cujos governos aprovaram isto ao nível europeu, mas cujos parlamentos se recusaram a transpor. E o que é que vai acontecer? A Comissão Europeia vai iniciar ações por incumprimento. Vai dizer os Estados que não estão a cumprir a legislação europeia, só muito mais tarde, em 2014, é que foi declarada inválida, recusaram-se a transpor. Tivemos discussões constitucionais em vários tribunais constitucionais, designadamente na Alemanha, uma enorme discussão também na Roménia, e inclusivamente nós tivemos um Estado, que foi a Suécia, que foi multado
porque não transpôs em devido tempo. E estamos a falar se no início nós tínhamos poucos pedidos, isto é uma notícia de 2022, portanto, do ano passado, não se esqueçam que Portugal tem 10 milhões de habitantes, só num ano tinham sido feitos 160 mil pedidos às operadoras de acesso a metadados. Portanto, vejam só onde é que chegou. Imaginem na população brasileira, tínhamos que falar de milhões e milhões de pedidos às operadoras de comunicações para saber o que é que se estava a passar para o tipo de investigação criminal. Portanto, isto tornou-se, de facto, um instrumento utilizado de forma generalizada pelos órgãos de investigação, criminais. O que é que vai acontecer? O Tribunal de Justiça vai decidir, e isso vai significar, no essencial, que os Estados não poderiam continuar a aplicar as suas leis nacionais, mas a verdade é que o Estado português continuou a aplicar a sua lei, e houve aqui, a meu ver, isto é um dos aspectos que eu gostava de chamar a atenção para terminar, houve aqui uma falha sistémica na ordem jurídica portuguesa. Porquê é que eu digo que houve aqui uma falha sistémica? Vou tentar explicar. Nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça de 2014 que vem dizer que a diretiva é inválida. Qualquer pessoa que perceba um pouco de direito europeu rapidamente chegará à conclusão que a lei de transposição é também inválida. Porquê? Porque viola a Carta. Se a diretiva é inválida, a lei de transposição, que é igual à diretiva, também tem que ser inválida. Isto parece bastante evidente. E se é inválida, não podia ser aplicada. Não podia ser aplicada pelos órgãos administrativos, não podia ser aplicada pelos tribunais, e o Legislativo tinha a obrigação de revogar a lei de transposição. Qual é que é o problema? O Tribunal de Justiça não pode revogar a legislação nacional, tem que ser os órgãos legislativos nacionais a revogar essa legislação, ou então os tribunais. Em Portugal, houve uma falha sistémica, que eu explico pela importância que estes metadados tinham na investigação criminal, pelas pressões que existiram por parte dos órgãos de polícia criminais em manter a aplicação destas normas. Quem é que falhou? Falharam todos. Quem é que falhou em primeiro lugar, a meu ver? A nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, o supervisor. O que é que fez a Comissão Nacional de Proteção de Dados? Ladrou, mas não mordeu. Começou a dizer, a partir de 2014, 2015, 2016, que nós tínhamos aqui um problema. Pediu ao Parlamento que revogasse a legislação que era contrária ao direito da União Europeia. Pediu à Provedora de Justiça que pedisse ao Tribunal Constitucional. Veio dizer que não ia aplicar aquela legislação, mas não fez uma coisa. O que é que não fez? Não disse às operadoras que, se continuassem a reter metadados de forma ilícita, iria atuar, iria aplicar coimas. Não fez. Sabem quando é que fez isso? Depois da decisão do Tribunal Constitucional em 2022. Porque, cavalgando a onda mediática, fazem um comunicado em que dão 48 horas às operadoras de comunicações para apagarem os metadados de toda a população que estavam a reter ao abrigo de uma legislação que o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional. A minha pergunta é, se o Tribunal Constitucional, no fundo, veio dizer que aquela legislação era contrária ao direito da União Europeia, e se a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados já estava há anos a dizer que aquela legislação era contrária ao direito da União Europeia, porque é que não cumpriu a sua função de proteção dos direitos fundamentais, exatamente o direito fundamental à privacidade e à proteção de dados, e não obrigou as operadoras de comunicações a não conservar metadados? Porque isto é o ponto essencial. Há uma enorme discussão aqui em Portugal sobre o acesso a metadados, por parte dos serviços de informações, por parte do Ministério Público, por parte dos órgãos de investigação criminal. Mas reparem, a questão do acesso é uma questão de segundo grau. Para haver acesso, é preciso que alguém os conserve. O problema aqui estava na conservação. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados podia ter resolvido o problema dizendo: paguem. Apaguem porque isto viola direitos fundamentais. E a verdade é que nunca o fizeram. E porquê? Não sei responder. E a minha única, enfim, presunção aqui é que estavam muito pressionados pelos órgãos de investigação, criminal. E, portanto, tivemos que esperar pelo Tribunal Constitucional. Mas a verdade é que o Tribunal Constitucional português tomou uma decisão corajosa em 2022, mas em 2017, no âmbito de uma fiscalização concreta, podia ter tomado já essa decisão e não tomou.
E vejam só, só para terminar, o que é que estava aqui em causa neste caso. Para perceberem o problema que isto está a causar neste momento em Portugal. Houve um advogado de alguém que tinha sido condenado por pornografia infantil que recorreu ao Tribunal Constitucional, dizendo: eu fui condenado por pornografia infantil com base num metadado, o endereço de IP. Portanto, eu ia à internet ver pornografia infantil, ficou lá retido o meu IP, e foi essa prova que levou à minha condenação. O advogado dessa pessoa recorreu ao Constitucional dizendo: mas como é que é possível que estejam a aplicar uma lei que se baseia numa diretiva que o Tribunal de Justiça disse que é inválida? Não pode ser aplicada. Professor Ademar, o que é que o Tribunal Constitucional veio dizer aqui? Veio dizer: não há problema, porque os IPs são dados de base. O que é um erro. Os IPs são dados de tráfego. Os IPs dinâmicos. Portanto, com base nessa classificação, conseguiu, neste caso, fazer uma prova de vida de legislação claramente inválida. E o Tribunal de Justiça já veio dizer várias vezes que os IPs são dados de tráfego e que os IPs só podem ser retidos em determinadas circunstâncias. Mas em 2017, o Tribunal Constitucional também tem muita culpa neste caso, porque teve aqui uma oportunidade de tomar outro tipo de decisão e não tomou. É claro que se o Tribunal Constitucional, na altura, tivesse tomado outra decisão, o que é que significava? Significava que aquela pessoa condenada por pornografia infantil tinha que ser libertada. Mas isto é o Estado de Direito. Pensei que isto será depois utilizado pelos partidos populistas para dizer que neste momento temos um país onde não conseguimos, o nosso sistema de justiça não consegue atuar designadamente. E isto é um aspecto importante. Nós já tivemos jurisprudência do Tribunal de Justiça posterior ao Acórdão Digital Rights, em que vem dizer o seguinte: há certo tipo de criminalidade para a qual apenas é possível investigar através de metadados, designadamente a pornografia infantil. Sem acesso a IPs retidos preventivamente, é muito difícil encontrar estas pessoas que praticam estes factos criminosos. Muito difícil. Portanto, o Tribunal de Justiça já veio dizer que é possível aos Estados adotar legislação que obriga à retenção deste tipo específico de metadados, que são os IPs. Mas essa jurisprudência do Tribunal de Justiça foi anterior a este acórdão do Tribunal Constitucional. Portanto, o Tribunal Constitucional português aqui esteve muito mal, porque não, através desse expediente que foi considerado que os IPs são dados de base e não dados de tráfego, veio dizer que não havia aqui problema nenhum de constitucionalidade. E teve que voltar atrás, obviamente, agora em 2022, quando foi confrontado a pedido da Provedora de Justiça com um pedido de fiscalização da lei dos metadados. E este é o acórdão, para terminar, de que falou o professor Ademar, o acórdão 268 de 22. É, de facto, um acórdão muito longo, é um acórdão muito complexo, mas como eu espero eu tenha tornado claro da minha intervenção, um acórdão com imensa importância, e eu creio que este tipo de discussão é um tipo de discussão que, mais tarde ou mais cedo, irá surgir também no Brasil, se é que não surgiu ainda, porque, de facto, os metadados, pelo menos em Portugal, têm sido utilizados de uma forma massiva para investigar todo o tipo de criminalidade, quando, na verdade, só podem ser em relação à criminalidade mais grave. E o Tribunal de Justiça disse algo que me parece muito evidente, que foi, do professor Ademar, há certo tipo de metadados que não podem ser conservados preventivamente. Por exemplo, dados de localização. Aquilo que eu vos referi há bocado. Saber que eu saí da CNN para vir para o meu gabinete para fazer esta conferência e isto ser possível ser rastreado pelo Estado, na Europa isto não é possível. É possível se houver suspeitas, se houver uma decisão judicial que permita para a frente, prospectivamente, fazer a retenção desses dados, mas preventivamente estar a reter os dados de localização de toda a população, isso simplesmente não é possível. O problema é que foi possível na Europa entre 2006 e 2014 e em Portugal até 2022. Qual é a situação atual, apenas para terminar? O nosso Parlamento, entretanto, a Ministra da Justiça em Portugal, depois destes acontecimentos do ano passado, disse: não há problema, nós vamos agora aprovar uma legislação muito rapidamente. Já passou um ano e meio, ainda não há legislação. Porquê? Porque foram estudar esta matéria e quanto mais estudavam, mais perceberam as dificuldades que existem neste momento na Europa de encontrar legislação que cumpra com os apertados parâmetros de juros de fundamentalidade que foram, entretanto, determinados
pelo próprio Tribunal de Justiça. Portanto, eu não queria alongar muito mais, podia ficar aqui a falar sobre este tema durante muito mais tempo, mas creio que já ficaram com uma ideia de um debate atual que existe neste momento em Portugal e que é um dos debates mais importantes, a meu ver, do constitucionalismo digital nos dias de hoje, pelo menos aqui na ordem jurídica portuguesa. Muitíssimo obrigado e peço mais uma vez desculpa pelo meu ligeiro atraso. Muitíssimo obrigado, professor Francisco. A sua intervenção realmente é muito esclarecedora, né, para nós aqui no Brasil. E eu aproveito, né, para dizer que aqui a nossa situação é ainda mais grave, ainda pior do que a situação de aí, quer dizer, vivenciada em Portugal, porque aqui simplesmente nós fazer essas distinções mais básicas que chegaram a Portugal, né, por influência do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque é, é, a, o que o Tribunal de Justiça da União Europeia fez foi impor, de fato, alguns parâmetros mínimos, né, de proteção de dados, impedindo que houvesse uma recolha indiscriminada de dados que pudesse ser utilizada em qualquer tipo de investigação criminal. Essas distinções entre crimes graves ou gravíssimos, a distinção entre dados de base, dados de tráfego, dados de comunicação intersubjetiva, essas distinções mais básicas nós ainda não fizemos aqui no Brasil, e o que nós temos aqui é um quadro parecido com o que vocês em Portugal vivenciaram até 22 e que na Europa teve como marco a decisão, né, de 14, que simplesmente todos esses dados eles são, né, tratados de maneira uniforme, e as investigações, né, criminais podem, né, se valer desse conjunto de dados, independente da gravidade, né, do delito, porque nem há aqui um rol de delitos graves que permitam acessos específicos, intervenções mais intensas no direito à proteção de dados. Então, né, de qualquer forma, essa sequência de acórdãos, né, do Tribunal Constitucional, né, Portugal, se essa sequência de decisões for lida em conjunto com as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, a gente consegue ter um quadro geral bem preciso sobre o estado da arte, né, do tema na União Europeia, até porque os desafios que Portugal enfrentou nesse campo, embora, né, tenha havido uma demora excessiva, né, de 14 até 22, mas outros países da União Europeia, né, também enfrentaram alguma demora, né? Às vezes uma demora um pouco menor, mas também houve alguma demora para se adaptar a esses parâmetros. De qualquer sorte, essa sua intervenção é muitíssimo produtiva, né, para os nossos estudos. Eu acho que aqui a gente sai do seu aqui da sua fala, a gente, né, percebe que a gente tem um roteiro de estudo e de pesquisa para cumprir a partir do que o senhor acaba de nos apresentar, e por isso eu agradeço muitíssimo mais uma vez pela sua excepcional intervenção. É sempre uma honra recebê-lo aqui no IDP, estamos todos, né, muito, né, felizes com esse intercâmbio, né, que temos, né, conseguido, né, fazer nessa temática. Eu chamo, então, na sequência, para a sua intervenção, a professora Estela Aranha, assessora especial do Ministério da Justiça, né, brasileiro, para exatamente nessa temática, né, de proteção de dados e de, né, direito, né, digital. Ela que já é, quer dizer, conhecidíssima, né, de todos nós, tem tido uma importância, né, fundamental nos debates, né, brasileiros sobre esse tema, e eu tenho, né, certeza que irá nos brindar com mais uma excepcional
intervenção. É com toda alegria, né, com imensa honra que nós recebemos aqui a professora Estela Aranha, que tem a palavra, professora. Vamos lá, bom dia a todos e todas. Bem, eu queria me desculpar que nós tivemos um contratempo aqui de trabalho. Eu estou aqui numa sala emprestada do Senado Federal, que eu acabei de sair de uma audiência que atrasou algumas horas, e aí eu espero que não me expulsem e a gente continue aqui o debate. Eu acho que, enfim, eu estou acompanhando quanto posso esses debates, e o que eu vim trazer, como o Adhemar já colocou para todos nós, estou fazendo uma tarefa que eu tenho, enfim, muito tempo em outras questões que estão demandando um pouco menos, deixando um pouco menos concentração para os estudos. Então, eu venho trazer um pouco menos do debate acadêmico e trazer um pouco mais de provocações sobre aqueles debates que nós estamos acompanhando em nível nacional e em nível internacional, para que vocês, acadêmicos, aprofundem o debate, tragam algumas ideias e algumas soluções, né? A minha proposta era falar um pouco sobre a aplicação de direitos, né, que eu estou exercendo uma função relacionada, né, à questão dos direitos digitais, em relação, né, à sociedade algorítmica, à sociedade datificada e o constitucionalismo digital. Então, acho que, enfim, já foi falado em outras apresentações aqui, a grande discussão é a questão da mudança de poder, a questão, né, de quem aplica tanto a aplicação dos direitos fundamentais, que saímos do modelo dual, que tínhamos, que é o Estado aplicador, e hoje nós temos atores privados que são essenciais nessa aplicação, e aí qual o papel deles, e, enfim, não só o papel, mas quais são os limites, e como que podemos fazer algum tipo de delegação com controle social, com proporcionalidade, dentro dos marcos legais também, que eu acho que é uma questão que eu vou passar aqui um pouco, e também do papel que nós cada dia damos mais aos algoritmos como mediação, e aí, né, e mediador que faz algumas decisões, e obviamente a gente está falando de poder, né? A gente está promulgando poderes a alguma tecnologia, então esse é um debate, e também um papel aí dos estados nacionais. Então, vou falar rapidamente um pouco sobre essas questões aqui para deixar essa provocação, né? Eu acho que a primeira é sobre a questão das jurisdições, né, de como a gente está atuando nas jurisdições nacionais, e a experiência que nós estamos tendo hoje, de alguma forma, tem, né, algum avanço do papel das jurisdições nacionais, por exemplo, em algumas grandes empresas, obviamente absolutamente limitados, né? Porque a gente não tem nem acesso, por exemplo, à questão dos debates do algoritmo, né? Alguma coisa de aplicação da lei nós conseguimos fazer hoje em relação às grandes plataformas, por exemplo, mas tem outras limitações em relação, né, ao que eles estão trabalhando, que chamam, né, de segredo industrial, mas, por exemplo, da atuação em relação como que as empresas aplicam hoje os direitos humanos, né, as regras de direitos humanos, por exemplo, no sentido da sua atuação, como que são aplicadas. A gente tem uma grande opacidade, não tem nenhuma transparência, a gente não tem acesso. Então, isso é uma questão que eu queria deixar aqui para o debate. Como que a gente faz esse debate quando a gente delega, a partir do momento que a gente delega a execução, né, do cumprimento da lei e da proteção dos direitos humanos a esses privados. E aí tem todo um debate, né, que hoje já existe nas propostas, por exemplo, de legislação europeia, que são alguns, por exemplo, deveres procedimentais. Se você, DSA, por exemplo, traz alguns deveres procedimentais para garantir, de um lado, a responsabilidade de alguma forma e de algum modo, né, para fazer que essas, por exemplo, que as plataformas façam controle de legalidade e de conformidade do cumprimento da lei. Né, e como que a gente delega isso e cria uma série de regras, inclusive as regras de transparência, principalmente, e regras de regulação com órgãos reguladores, para equilibrar essa delegação desse poder, né, que é delegado às plataformas, de garantir esse controle de legalidade e que interfere, né, na liberdade de expressão de modo muito significativo, com a discricionariedade do negócio, porque nós estamos falando, né, de plataformas que têm
seus próprios negócios, obviamente seus interesses comerciais, então ela tem alguma discricionalidade para trabalhar nisso, e como ela atua de modo proporcional justamente para evitar que você, buscando a conformidade com a lei, não acabe sem querer violando outros direitos, como, por exemplo, da liberdade de expressão. Então, esse é um ponto que, enfim, é super importante. Os deveres procedimentais são suficientes. Como se regula isso? A Europa tem a sua regulação local, nacional, e a supranacional e âmbito regional, né? Hoje tem debates, inclusive na ONU, sobre a possível questão multilateral, né, de você ter algum debate sobre, por exemplo, a integridade de informação. Hoje a gente tem um debate muito grande, capitaneado pela Melissa Fleming na ONU, sobre questões de integridade da informação, de como você fazer uma mínima regulação que tenha algum respeito em âmbito global, obviamente, né, de quem é signatário, e em estados nacionais. Então, enfim, eu queria trazer isso, né, como que a gente trabalha isso no momento de estados nacionais, questões multilaterais, né, no mundo de todos os estados, como que eles vão trabalhar isso, e a delegação a esses entes privados. E essa delegação, e como que a gente garante nessa delegação essa aplicação dentro dessa discricionalidade, a proporcionalidade, as transparências, os meios de accountability, né, que a gente precisa de alguma prestação de contas também, e como a gente faz essa garantia de direitos individuais. Então, essa é uma das questões que eu queria trazer para o debate, né, enfim, não vou fazer muitas teses, mas é um debate bem fundamental em relação a isso. E o outro debate que eu queria trazer, que é o debate sobre, que a gente está tendo muito sobre inteligência artificial, eu vou trazer um pouco, está cada dia mais se debatendo mundialmente. A gente tem o AI Act, que é debatido no âmbito da União Europeia, mas mecanismos multilaterais como o G7 está começando a debater isso, inclusive estão discutindo um compromisso voluntário das empresas para a IA generativa, que é o grande problema. Já tem um commitment que foi feito com o governo americano em relação a isso, em especial IA generativa, que ele está tentando trazer, e eu tenho reuniões constantes, inclusive com o Departamento de Estado, com os outros países, né, os líderes de IA em outros países, justamente para fazer este debate. Obviamente, o governo americano, por exemplo, está querendo vender o seu modelo, porque a gente está tratando, em grande parte, né, de empresas americanas, e tem esse contraponto europeu e o debate da comunidade europeia de regulação. Né? Nós temos agora aqui a presidência do G20 no Brasil, que é um debate que nós vamos trazer também para isso, e é um debate muito sobre autorregulação, sempre a questão sobre não parar o desenvolvimento tecnológico, isso está colocado, mas acho que isso está colocado em todos os lugares. A questão é qual o desenvolvimento tecnológico que nós vamos querer. A gente está falando, na verdade, de disputas de poder, né? Onde o poder de decisão vai estar alocado. Ele vai sair dos estados nacionais e vai para o privado, ou vão esses mecanismos multilaterais, que nível de poder pode ter em relação a isso, e que nível de poder dos estados nacionais em relação às empresas transnacionais, enfim. Esse debate geopolítico também, né? Os fatores geopolíticos são centrais nesse debate. A gente pode achar que está discutindo direito, mas, em suma, quando você está dentro dessas discussões internacionais, basicamente a gente discute geopolítica. Né? A grande preocupação é geopolítica, não é jurídica ou não é de garantias, né? A garantia de direito está lá, mas são esses elementos geopolíticos. E como a gente concilia, né, toda essa discussão geopolítica, obviamente, com o que a gente quer, que é garantir a garantia das leis constitucionais, a garantia dos direitos fundamentais. Então, é uma questão que a gente coloca, né, o poder que nós trazemos na sociedade algorítmica, datificada, né, em relação a decisões que são tomadas e os riscos dos direitos fundamentais, né, que tem dessas decisões. A gente sabe que é um risco básico pelas próprias características inerentes ao sistema de inteligência artificial, por exemplo, é o risco de discriminação. Né? Por si, se nada é feito, todo sistema por exemplo, de machine learning tende a discriminar, né? Porque ele já, enfim, é um sistema de discriminação em si, mas a discriminação ilegal é muito provável e possível se nada fizermos. Então, não é uma discussão latente
lateral ou uma discussão que a gente pode deixar para depois ou ver como, vamos começar a implementar e ver as grandes questões, os grandes problemas. Não, a gente está tratando de um sistema que tecnicamente tende a discriminar e a discriminação, obviamente, pode ser ilegal. Então, como que nós vamos tratar isso? E aí, então, são as discussões, as grandes discussões hoje no mundo, obviamente, são da IA generativa, porque foi o grande susto que se tornou, mas agora estamos falando daquelas mecanismos IA de uso geral que estão sendo comercializadas e produzidas, né, por alguns países e vendidas para o mundo inteiro. E aí como, né, que a gente vai tratar jurisdições nacionais, por exemplo, que sequer têm acesso, né, com toda a opacidade, falta de transparência, àquilo que o código diz. E aí, para finalizar, só jogando questões, né, eu vou trazer mais uma questão também que é central neste debate, quando a gente está falando também de geopolítica, de desenvolvimento econômico e social, que é o debate, por exemplo, do trabalho, do mundo do trabalho, que a gente está bem quente aqui, que hoje a gente tem uma reunião dos ministros com o presidente Lula justamente para a discussão dos trabalhos em plataforma, né? E a gente também está falando de grandes empresas transnacionais e que usam, né, as plataformas para regularem o trabalho, porque no fim, ao fim e ao cabo, hoje, o contrato de trabalho, né, de trabalho por plataforma é o algoritmo. Todas as regras, todas as questões que tradicionalmente o direito do trabalho, por exemplo, chama de subordinação, né? Como a gestão da subordinação é feita, né? A gestão do patrão sobre o empregado é dentro do algoritmo, não é uma pessoa, as decisões são feitas pelo algoritmo. Então, enfim, só para exemplificar, né, não é só essa questão da questão algorítmica, mas para trazer a um tema concreto, né, a gente tem, enfim, algoritmos fazendo às vezes de toda a regulação, né, do trabalho, que antigamente era feita sob contrato, sobre extensas leis que regulamentam, por exemplo, o Brasil tem a CLT, mas tem, enfim, leis de segurança, leis de saúde, toda uma norma infralegal. Aí, e hoje, por exemplo, no trabalho algoritmo, você nem tem uma lei que vai estabelecer, né, esses critérios, tem toda uma discussão de vínculo, não vínculo, mas todas as questões relacionadas à subordinação do trabalho está dentro de um contrato, que o contrato é algoritmo, que é opaco, que nós não temos acesso, e às vezes sequer, eventualmente, a própria plataforma que está usando sabe exatamente esses caminhos, né? Então, e como que a gente vai trazer a jurisdição para atuar, para fiscalizar, para acompanhar o cumprimento da lei nestes cenários, né? Enfim, que são complexos, né? Eu dei o exemplo do trabalho, mas a gente tem outros exemplos também bastante complexos em relação a isso. Enfim, só finalizando, né? O que eu acho assim, é uma questão que a gente não pode é que as relações sejam como são hoje, né, num cenário de grande desregulação, no sentido de que basicamente, né, quando a gente está falando das grandes plataformas, toda a relação é contratual. No âmbito de contrato, normalmente contratos de adesão com os cidadãos e que sequer o Estado tem alguma regulação sobre essa adesão que nós estamos tendo, né? E aí, né, isso a gente é uma coisa que pode se refletir, por exemplo, também quando a gente inicia o uso intensivo de inteligência artificial em setores aí fundamentais para debater. Então, a gente simplesmente tem todo esse mundo regrado por relações contratuais e contratos que nem as nações, né, nem os Estados-nações e nem as pessoas que estão fazendo esses contratos têm algum poder de barganha, né? Nós estamos falando de contrato de adesão. Então, como que a gente vai trabalhar isso também, né? Sem regulação não dá, né? Mas como que a gente vai fazer essa atuação em relação a essas relações jurídicas e aí a aplicação da lei, que é um fator essencial, e a proteção dos direitos fundamentais neste contexto. São só provocações, eu não tenho respostas, mas só do que eu tenho visto aqui dos grandes debates nacionais e internacionais, jogando um pouco para o tema do nosso seminário e para os acadêmicos nos responderem essas inquietações. Professora Estela Aranha, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua intervenção. Eu acho realmente muito interessante, apesar de você, quer dizer, você sempre pode fazer uma palestra acadêmica, porque você é uma autoridade no assunto. Mas, de fato, é muito interessante ouvi-la sobre os desafios atuais da regulação, em que pé estão os debates, as discussões, porque a gente consegue ver de maneira muito prática
como os desafios dogmáticos que foram aqui já, né, desenvolvidos, né, pelos outros palestrantes, até a visão, né, mais geral que foi dada pelo ministro Gilmar mesmo, sobre os desafios da própria categoria do constitucionalismo, né, digital, nessa interface entre qual é a esfera né, de poder que os estados estão, né, dispostos a ceder para organismos supranacionais, qual é o espaço, né, de liberdade que os estados estão dispostos a conceder às plataformas para que, digamos, haja uma acomodação, uma harmonização entre o espaço, né, discricionário e de liberdade que elas devem ter no ambiente de negócios, com um nível de regulação estatal adequado e um nível de integração internacional ou supranacional que também, né, permita criar algum anteparo que não esteja, né, simplesmente, né, baseado na legislação estatal nacional, não é? Então, esse desafio geral, você nos apresenta exatamente agora o modo como ele se apresenta na prática, como vocês estão aí na ponta, né, lidando com essas, quer dizer, com esses desafios práticos que a dogmática tem também né, nos apresentado. Eu acabo de ler aqui que a nossa colega, a professora Lúcia Teixeira, ela tem uma pergunta para fazer à professora Estela, então eu vou chamar aqui, quer dizer, a própria professora, né, poderia, né, fazer a pergunta, mas ela já escreveu aqui no chat, então eu vou simplesmente transmitir a pergunta que a querida Lúcia, né, Ferreira nos apresentou. Ela pergunta o seguinte, né, como a senhora analisa a discussão sobre a dependência tecnológica e infraestrutura brasileira nos termos dos debates recentes com o professor Morozov? Essa é a pergunta que a professora Lúcia nos apresenta aqui no chat. Vamos lá, que recentemente nós tivemos a visita, né, do professor Morozov na América Latina, falando sobre, enfim, um debate histórico sobre o que tinha, né, do cyber no Chile, e ele, enfim, toda a pesquisa que ele fez nos últimos 2 anos, para quem não estava nesse debate, ele trouxe que uma das coisas que mais chamou a atenção dele foram os debates da teoria da dependência, no sentido, né, que não adianta a gente achar que, enfim, que o nosso desenvolvimento é sempre desigual com o centro do capitalismo. E não adianta a gente achar que simplesmente fazer desenvolvimentos tecnológicos nós vamos alcançar o centro do capitalismo por conta, enfim, de toda essa discussão econômica sobre a dependência entre os países, né, da periferia do capitalismo, mesmo que em desenvolvimento, mesmo que nós somos uma das economias, né, entre as maiores, a gente está falando de G20, mas sempre os países do centro do capitalismo vão ter uma vantagem. Obviamente mudou, né, essa configuração do que era lá nos anos 70 do Chile, que nós estávamos falando ainda na época que era Estados Unidos, União Soviética, outro debate, e hoje no nosso debate tecnológico nós temos atores novos, né, em especial a China, e obviamente a Europa, a questão, né, e a gente sempre fala, né, o hardware chinês e o software americano, né, que nós temos, que bem ou mal, algum controle, algumas regras já são impostas por esses países, né, o hardware chinês vem do jeito que eles querem, o software americano vem do jeito que eles querem para nós atuarmos, né. Tem a Europa tentando alguma regulação, enfim, interferência, e tem, enfim, outras questões geopolíticas apresentadas. Eu acho que é muito importante, acho que a Lúcia quis trazer, né, que o professor Morozov coloca, que se a gente não tiver o desenvolvimento de uma infraestrutura digital soberana, é impossível você fazer qualquer debate, né, porque você sempre vai estar à mercê dessas influências internacionais, que era um debate que eu acho que há 2, 3 anos atrás a gente nem podia nem pensar, mas depois da Covid, quando a gente viu a falta de insumos básicos, às vezes, para você fazer questões básicas de desenvolvimento, e depois da guerra da Rússia e Ucrânia, esses debates de desenvolvimento tecnológico nacional, de infraestrutura, ficaram muito claros de que essa dependência, né,
nossa em relação a essas questões são centrais para você ter minimamente alguma soberania. E, né, quando a gente está falando, né, de constitucionalismo, a gente está falando de questões de soberania. Então, o debate não é só jurídico. O debate de soberania, ele também é um debate de desenvolvimento econômico e um debate de estratégia soberana de desenvolvimento de infraestrutura digital, porque senão a gente não consegue nem chegar no debate jurídico da infraestrutura aí, da regulação. Então, é um pouco isso, e além de tudo, né, tem um novo debate, que a gente está com o capitalismo lá dos anos 70 do professor Morozov era diferente, a gente está falando pós-guerra de industrialização, a gente está falando hoje de um capitalismo digital financeiro, e que você tem também grandes desigualdades no interior dos países. Você tem, né, áreas, ilhas, né, de desenvolvimento com áreas absolutamente... E no digital isso só se agrava, porque a gente está falando de fosso tecnológico, absolutamente falta de possibilidade de acesso em alguns casos, né? E não só o acesso, né, mas quando a gente fala conectividade significativa, porque além de tudo você tem que ter uma né, uma educação digital, enfim, não é só simplesmente uma conexão, né? E tem vários outros fatores aí relacionados a isso. Então, são desafios no capitalismo, né, nos países mais dependentes hoje, maiores ainda, né? Não basta que a gente discuta regulação, que é essencial e é central, inclusive para a própria infraestrutura. Por exemplo, a gente está falando a infraestrutura de inteligência artificial, né? Né, você criar desenvolvimento de inteligência artificial do país é impossível sem você ter uma regulação de governança de dados, né? Hoje você só faz treinamento, né, machine learning com volume grande de dados, mais preciso, entre outras coisas que você se obtém na internet das coisas, eventualmente nas redes sociais, os dados pessoais, mas nessas estruturas que hoje a gente não tem, né? Eles estão todos em silos de dados proprietários em outros países pertencentes a outras empresas. Então, se quer, normalmente as discussões é essa, o agricultor que usa a inteligência artificial, eventualmente, se ele for trocar de empresa, ele não tem portabilidade dos dados da sua própria safra, não consegue, né, ter isso. Esse tipo de discussão que tem, porque esses dados estão fora. Então, essa questão também de governança de dados e de regulação é central também para a infraestrutura, né? Não é pouco, a gente também não desenvolve infraestrutura sem regulação minimamente, mas basicamente acho que é esse debate importante, né? Para a gente ter essa soberania da jurisdição constitucional, a gente também precisa ter uma soberania do país que envolve aspectos geopolíticos, econômicos e sociais. Muito bom essa resposta. A pergunta é muito boa, a resposta incrível, porque de fato a gente está aqui discutindo constitucionalismo e essa categoria está sempre de alguma forma ligada à questão, né, da soberania, embora a própria questão da soberania, né, tenha sofrido né, diversas releituras, né, ao longo dos últimos anos, mas uma coisa parece fundamental, é que sem algum grau né, de autonomia e enfim, assim, de condições de ter uma infraestrutura própria, mais desenvolvida e soberana em alguma medida, é difícil falar, né, um constitucionalismo real sem algum grau de autonomia em relação à infraestrutura. Essa é uma questão muito interessante. Eu estava aqui agora... Sim, diga, Stella. Não, eu só fazer um comentário que talvez se fosse há 4 anos atrás, 3 anos atrás, isso não fosse tão central. E eu falei, depois da Covid, que a gente, né, teve uma crise de insumos e que a soberania era central, porque senão a gente ia ficar sem material para sobrevivência, né? E da guerra da Ucrânia, eu inclusive mudei o modo de olhar isso, né? A gente da Rússia e Ucrânia, né? Acho que todo mundo... A gente foi exposto, a gente foi um pouco, né, convencido à força de que é preciso dar maior atenção a esses problemas de autonomia e autossuficiência no campo da infraestrutura, em alguns aspectos, como uma condição mesmo, né, de soberania enfim, essa é uma questão né, de extrema relevância. Aqui, a professora Lúcia, né, teria uma pergunta também, né, para o professor, né, Francisco, mas ele
tinha outro compromisso, teve que pedir desculpa para se ausentar depois da excelente intervenção que ele já tinha nos oferecido. Então, eu vou aqui passar a palavra ao professor Hilton para uma consideração, né, final, agradecendo mais uma vez a sua participação, professora Estela. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu esforço aí de abrir um espacinho nessa agenda tão complexa que vocês têm enfrentado aí no Ministério para nos atender aqui. Eu queria, enfim, antes de finalizar, agradecer a pergunta da Lúcia, que foi central, agradecer a vocês, e na verdade não era para ser, eu preparei uma fala sentada, um PowerPoint, mas a minha vida, infelizmente, teve essa mudança que é natural aqui no nosso cotidiano, mas eu, enfim, fiz todo esforço para conseguir estar presente com vocês nesse seminário que está incrível, e o que eu estou conseguindo ouvir aqui, estou acompanhando, gostando. Ótimo, Estela, muito obrigado por estar conosco. A gente sabe que está bastante corrida aí a sua agenda, né? Mas ficamos felizes que você achou um espaço aí no Senado, aí, literalmente físico, para poder conversar com a gente. E aproveitando o ensejo, em relação a esse trabalho em aplicativo, né? Você falou que vai ter uma reunião agora à tarde com o presidente Lula, é uma questão que se debate muito no mundo inteiro, né? Que eventualmente uma regulamentação tradicional não é possível, mas uma ausência de regulamentação ela beira o absurdo pela, né, o ataque concreto à dignidade dessas pessoas que às vezes trabalham em jornadas extensas, né, sem o mínimo de condição às vezes de poder ir ao banheiro, não é isso? Ou se tem algum tipo de problema na prestação do serviço, ficar sem recebimento de qualquer valor. E assim, vocês estão, como é que está isso? Você pode falar um pouco para a gente um pouco sobre como vocês pretendem enfrentar isso ou ainda não é possível? Enfim, acho que assim, o tratamento do governo, de modo geral, é muito difícil a construção, né? E a gente sabe com relação de forças, política, entre outras coisas. Então, obviamente, há uma discussão dentro do Ministério do Trabalho sobre vínculos, sobre previdência, e aqui jogando um pouco para o digital, que eu acho que é nossa central, tem algumas questões super importantes, né? Uma é que esse trabalho, né, em ambiente digital, ele é desterritorializado, você muito presta o serviço e a pessoa paga pelo aquele serviço exatamente que está entregando, né? Isso a gente está falando do aplicativo, do entregador, mas do desenvolvedor de software, do cuidador, etc. Mas e todo o custo da reprodução da força de trabalho, né? Porque esse custo, obviamente, as empresas cortando seus custos pagam justamente aquilo que acha que é necessário para fazer aquela entrega, né, que dentro faz o cálculo. Mas tem toda a questão, né, que a gente chama de reprodução de força de trabalho, que é o descanso remunerado, ou até mesmo a hora de espera de você receber o trabalho, daquele tá lá, quem que paga tudo isso, né? E a previdência, porque essas pessoas, tudo bem, não tem vínculo, porque a forma que meu trabalho não tem vínculo, mas daqui a pouco elas vão se aposentar. Então, se a pessoa trabalha 40 horas por dia, por semana, a vida inteira e não vão ter uma aposentadoria. Então, a outra questão é como que vai fazer essa distribuição social, né, da reprodução da força de trabalho, como que vai chegar. E a outra são outros direitos de garantia de dignidade, que desde os mais básicos, né, de saúde, de segurança de trabalho, que devem ser garantidos a todos os trabalhadores, independente do vínculo contratual, né? Até um debate europeu, a gente está chamando isso de proteção social do trabalho, né? Para não ficar coisa de, assim, independente se eu tenho vínculo ou se eu tenho contrato de trabalho, enfim, assinado e você é meu patrão, se eu uso a tua força de trabalho, algumas medidas para que te dê minimamente condições de trabalho digno, eu sou obrigado. Então, independente de ter vínculo, ou se é um vínculo, né, trabalhista, ou se eu uso uma pejotização, ou se não é pejotização, mas é autônomo, que for, as condições mínimas de trabalho têm que ter dignidades. E as empresas têm que também participar com isso, né? Obviamente o Estado, mas obviamente tem que ser garantidas, né? Essas garantias mínimas de dignidade de trabalho. E a outra questão é a transparência, né? Porque o que eu falei, né? O algoritmo contrário do trabalho, eu não sei o que se passa nele, eu não sei por que eu recebo isso, quanto eu recebo, quanto eu vou receber por mês ou por esta corrida, né? O que eu fui descontado, eu não sei por que eu sou desligada, né? Sequer a transparência, quanto mais devido processo, entre outras coisas. Então, são garantias que não precisa ter contrato de trabalho para você garantir, são garantias de direitos, eu falo, né? Os direitos digitais dos trabalhadores.
eu estou defendendo uma categoria nova aqui, que são os direitos digitais dos trabalhadores, né? Você tem que, os direitos fundamentais têm que estar garantidos na esfera né, digital, inclusive nas relações de trabalho que são mais vulneráveis, né? Então, considerando toda a vulnerabilidade numa relação de trabalho, né, que você tem. Então, como que você vai fazer garantias, independente de vínculo, você tem alguns direitos mínimos garantidos de trabalho digno. E é esse debate. Ótimo, obrigado, Estela. Professor Ingo, uma palavra de encerramento? Acho que está mutado, Ingo. Não te ouvimos, Ingo. Agora me deu. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom. Professora Estela, uma honra tê-la conosco aqui, uma alegria participar desse nosso seminário, quarto Seminário Internacional de Consultoria Digital. Eu apreciei muito a sua fala, também com a do professor Francisco, né, agregou muito. Os nossos alunos aqui da PUC, os demais assistentes já estão manifestando muitas reações assim de satisfação com relação à exposição aos aprendizados, né? Esse é um quarto seminário, como eu referia, uma parceria nossa também da PUC do Rio Grande do Sul com o IDP e com a Universidade de Granada, né? Portanto, uma grande honra tê-la conosco aqui, e já deixo aqui o meu abraço, né? Porque o meu papel aqui é apenas, né, de acompanhar as falas, né? Quem capitaneia aqui o dia hoje é o professor Hilton e o professor querido amigo Ademar. Obrigado, professor Ingo. Professor Ademar, obrigado novamente. Palavra sua para o encerramento. Obrigado, professor Ademar. Obrigado, professor Estela. Muitíssimo obrigado aos professores que fizeram as intervenções de hoje, a professora Estela, ao professor Francisco. Obrigado a todos os colegas que compareceram, aos organizadores. Acho que foi mais um dia, né, muito produtivo. Então, acho que podemos encerrar e marcar o nosso encontro novamente para amanhã, para a continuidade, né, dos nossos, né, trabalhos. Um forte abraço a todos, uma boa tarde também. Valeu, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, é sempre ótimo estar com vocês. Eu vou acompanhando tudo aqui. Obrigado, tchau, até mais.